O ar em tribunal de família 3B estava espesso com o cheiro de colônia cara e animosidade fervente. Na mesa do autor sentou Jameson Pratt, um homem cujo patrimônio líquido era discutido em jornais financeiros, um sorriso presunçoso confiante brincando em seus lábios. Ao lado dele, sua amante Gisele parecia em tudo a vitoriosa, sua mão repousando possessivamente em seu braço. Eles eram a imagem do triunfo. Do outro lado do corredor, Katrina Pratt sentou sozinha, um fantasma em sua própria história de vida. Seu rosto pálido, seu espírito aparentemente esmagado sob o peso da humilhação pública e manobras legais. Jameson olhou para ela, um lampejo de pena misturado com desdém em seus olhos. Ele pensou que este era o ato final, a simples assinatura de papéis que descartaria seu passado. Mas o que ele não sabia, o que ninguém naquela sala sabia, era que a mulher quieta e despretensiosa no banco, juíza Anna Sharma, estava segurando uma pasta Manila. E dentro daquela pasta havia um segredo, poderoso o suficiente para transformar sua vitória em uma detonação que destruiria a vida. A vida com Jameson Pratt sempre tinha sido uma performance. Katrina Davenport, uma bibliotecária quieta com um amor por primeiras edições e tardes chuvosas, tinha sido arrastada para sua órbita uma década atrás. Ele era uma força da natureza, um magnata da tecnologia que tinha construído um império de uma startup de garagem. Ele a viu em um leilão de caridade licitando em uma rara coleção de poesia e foi cativado pelo que ele chamou sua autenticidade quieta. O casamento deles foi por anos o padrão ouro entre seu círculo social afluente em Austin, Texas. Katrina aprendeu a navegar pelas galas cintilantes, os jantares estratégicos e os paparazzi implacáveis. Ela se tornou a esposa corporativa perfeita, elegante, apoiadora e discreta. A mansão deles, uma maravilha moderna de vidro e aço, com vista para o lago Travis, era sua jaula dourada. Ela curou a arte, gerenciou a equipe doméstica e presidiu as caridades que poliam a imagem corporativa da Pratt. Ela amava Jameson, ou pelo menos ela amava o homem que ele tinha sido no início, aquele que a encontraria na biblioteca, envolveria seus braços em torno dela e sussurraria que ela era a única coisa real em seu mundo. Mas nos últimos 2 anos, aquele homem tinha estado lentamente desaparecendo, substituído por um estranho que usava seu rosto. A mudança foi sutil no início. Viagens de negócios para Singapura e Zurique se tornaram mais frequentes e duraram mais. Chamadas telefônicas eram feitas em tons abafados no terraço. Ele começou a bloquear seu telefone, algo que ele nunca tinha feito antes. Ímpa a garganta. Quando ela tinha gentilmente perguntado, ele tinha rido. Gato de espionagem industrial. Paranoia é o preço do sucesso. Então veio o cheiro, um perfume doce e enjoativo, nada como sua própria fragrância cítrica leve que se agarrava aos seus ternos quando ele voltava de suas viagens. Ele culparia em colegas europeus entusiasmados. Eles te cumprimentam com um beijo em ambas as bochechas, querido. É a cultura deles. Katrina tentou acreditar nele. A alternativa era um abismo que ela não estava pronta para enfrentar. A vida deles era um edifício meticulosamente construído, e admitir uma rachadura seria arriscar derrubar tudo. Ela era a âncora, o centro calmo de seu mundo caótico. Esse era seu papel. Esse foi o acordo deles. A primeira peça de evidência concreta chegou não com um estrondo, mas com o zumbido silencioso de uma impressora. Jameson tinha pedido a ela para imprimir uma apresentação de sua pasta para uma reunião matinal. Enquanto as páginas deslizavam para fora, uma folha final impressa por engano veio com elas. Era uma confirmação de hotel, o Four Seasons em Paris. As datas coincidiam com sua suposta conferência de tecnologia em Berlim. A reserva era para uma suíte king de ocupação dupla. Seu coração batia forte contra suas costelas. Poderia ser um erro de assistência. Ela olhou para o nome na reserva. J. Pratt.
Taxas de serviço de quarto foram detalhadas no fundo. 2 ordens de champanhe e morangos. Uma cobrança da boutique de lingerie do hotel. Café da manhã para 2 todas as manhãs por 4 dias. Ela ficou lá no estudo cavernoso, silencioso, às 2 da manhã, o papel tremendo em sua mão. A realidade fria e dura disso era inegável. Ele não estava lá apenas traindo. Ele estava vivendo uma segunda vida paralela. O homem que dormia em sua cama, que a beijou de boa noite, era um mentiroso. Ela não o confrontou. Limpa a garganta. O que ela diria, ele negaria, distorceria e a faria se sentir como a louca. Ele era um mestre da manipulação, uma habilidade que o tinha servido bem na sala de reuniões, e ela agora percebeu em sua casa. Em vez disso, uma fria resolução começou a se estabelecer em sua alma. Ela precisava de mais. Ela precisava de prova inegável, algo que sua língua de prata não pudesse explicar. Sua amiga Marua Sanches, uma ardente advogada de defesa criminal, que ela conhecia desde a faculdade, era sua única confidente. Elas se encontraram para um café em um pequeno café afastado, longe dos olhos curiosos de seu círculo social. Cat, você tem que sair. Maria disse sua voz, firme mas tingida de preocupação depois que Katrina expôs suas suspeitas. Este homem vai te esvaziar até não sobrar nada. Eu não posso simplesmente sair, Maria. Nós construímos uma vida. Há ações da empresa em meu nome. Fundações de caridade. Ele construiu um império. Maria corrigiu gentilmente. Você decorou o palácio enquanto ele entretinha sua corte. Há uma diferença. Ele tem um acordo pré-nupcial, não tem? Katrina assentiu, uma sensação de pavor a invadindo. Ela vagamente se lembrava de tê-lo assinado uma semana antes de seu casamento luxuoso. Ela tinha 24 anos, delirantemente apaixonada, e os advogados de Jameson o tinham apresentado como uma mera formalidade, uma maneira de proteger seus ativos de empresa existentes. Seu próprio advogado, um jovem recomendado pelo escritório de Jameson, tinha dado uma olhada superficial e disse a ela que era padrão. Me consiga uma cópia desse pré-nupcial, Maria disse, seus olhos endurecendo. E nós precisamos descobrir quem ela é. Um nome, um rosto, algo concreto, porque agora suas suspeitas são apenas fumaça. Em um tribunal de divórcio contra um homem como Jameson Pratt, você precisa de um canhão. Katrina começou a observar a ouvir. Ela se tornou uma detetive em sua própria casa. Foi um exercício amargo, destruidor de alma. Ela notou uma nova corporação sob o guarda-chuva Pratt, Dubois Holdings International. O nome parecia estrangeiro, pessoal. Ela fez uma busca rápida. A CEO era uma mulher chamada Gisele Dubois. As fotos que apareceram eram de uma deslumbrante mulher de cabelos negros, pelo menos 10 anos mais jovem que Katrina, com maçãs do rosto afiadas e um sorriso ainda mais afiado. Ela era frequentemente fotografada em eventos da indústria, de pé apenas um pouco perto demais de Jameson. A peça final devastadora do quebra-cabeça caiu no lugar uma noite quando Jameson estava no chuveiro. Seu telefone deixado na mesa de cabeceira zumbiu. Uma mensagem iluminou a tela. Uma prévia visível mesmo na tela bloqueada de Gisele Jó. Acabei de ver as fotos da abertura da galeria. Ela parecia tão cansada. Coitada. Mal posso esperar para você estar livre. Eu tenho uma surpresa para você esta noite. Use a gravata azul que eu te comprei. Katrina sentiu o ar deixar seus pulmões. Ela parecia tão cansada. Coitada. A crueldade casual, a pena condescendente, era mais dolorosa que um grito. Ela não estava apenas sendo substituída. Ela estava sendo pieada por sua substituta. Naquele momento, o amor a que ela tinha se agarrado, a esperança que ela tinha nutrido, que tudo isso era um terrível mal-entendido, morreu. Ele murchou e virou cinza, e em seu lugar, uma resolução fria e dura se formou. Ela não seria a coitada. Ela não seria uma nota de rodapé na história de Jameson Pratt. Ela lutaria.
Ela tirou uma foto da mensagem com seu próprio telefone. Então ela foi ao seu armário, encontrou o cofre escondido atrás de um painel falso e recuperou a cópia de seu acordo pré-nupcial. Na manhã seguinte, ela ligou para Maria. Eu tenho o pré-nupcial, ela disse, sua voz desprovida de seu calor usual. E eu tenho um nome, Gisele Dubois. Houve uma pausa na outra ponta da linha. Ok, Cat Maria disse suavemente. Ok, a guerra começou. O confronto foi mais frio e mais brutal do que Katrina poderia ter imaginado. Ela escolheu fazer isso não em um acesso de raiva, mas com precisão calculada. Ela esperou até uma manhã de domingo, um tempo que tinha sido deles, cheio de jornais, café e conversa preguiçosa. Ela sentou-se em frente a ele na mesa de mogno polida em seu recanto de café da manhã ensolarado. Ela colocou seu telefone na mesa entre eles, a foto da mensagem de texto de Gisele brilhando na tela. Jameson olhou para ela e por um segundo fugaz um lampejo de pânico cruzou seu rosto. Ele se foi quase instantaneamente, substituído por uma máscara de aborrecimento cansado. Ele não negou. Ele não pediu desculpas. Ele simplesmente suspirou como se ela fosse um problema de negócios tedioso que precisava ser gerenciado. Katrina, não vamos ser dramáticos, ele disse dando um gole lento em seu expresso. As coisas mudam, as pessoas evoluem, nós tivemos uma boa jornada, mas nós simplesmente não estamos no mesmo caminho mais. A pura audácia de sua demissão roubou-lhe o fôlego. Uma boa jornada, Jameson. Nós somos casados. Esta é minha vida. Você fez votos a mim. Votos são para românticos, nós somos adultos. Este arranjo te beneficiou tremendamente, ele disse, sua voz assumindo uma borda corporativa afiada. Você viveu uma vida de privilégio extraordinário. Eu te dei tudo. Eu te dei 10 anos da minha vida. Sua voz rachou a emoção crua, finalmente rompendo sua compostura. Eu te apoiei. Eu fiquei ao seu lado. Eu gerenciei todo este mundo que você construiu para que você pudesse ser livre para conquistá-lo. E você me retribui dormindo com outra mulher e fazendo-a sentir pena de mim. Ele finalmente olhou para ela, seus olhos tão frios e cinzentos quanto uma tempestade de inverno. Não seja ingênua. É assim que o mundo funciona. Gisele me entende. Ela é parte do meu mundo de uma forma que você nunca poderia ser. Ela é ambiciosa. Ela é como eu. Esse foi o corte mais profundo. Ele não estava apenas a deixando por outra mulher. Ele estava a deixando por uma versão melhor de si mesmo. Ele estava tornando Katrina e tudo o que ela representava obsoleto. Eu quero um divórcio. Ela disse as palavras com gosto de veneno. Ele assentiu, um sorriso fino e cruel tocando seus lábios. Eu concordo. De fato, minha advogada, Brenda Holley, já redigiu os papéis iniciais. Será limpo, rápido e baseado inteiramente nos termos do nosso acordo pré-nupcial. O nome Brenda Holley enviou um arrepio pela sua espinha. Holley era um tubarão, uma advogada de divórcio de alto perfil, conhecida por eviscerar seus oponentes no depoimento. Jameson não tinha apenas estado traindo. Ele tinha estado planejando sua estratégia de saída por meses. Você será bem cuidada, é claro. Ele continuou magnânimo em sua vitória. O acordo estipula um pagamento único de $1 milhão mais o condomínio na cidade. Um pacote de rescisão generoso, você poderia dizer. $1 milhão. Parecia uma fortuna para a bibliotecária que ela tinha sido, mas era menos do que o custo da arte em suas paredes. Era uma ninharia, uma migalha da vasta fortuna que ela o tinha ajudado a construir e manter, uma fortuna avaliada em mais de $500 milhão. Esta é minha casa, Jameson. É um ativo corporativo, Katrina, e é hora de você desocupá-la. A crueldade era de tirar o fôlego. Ele se levantou, ajustou seu suéter de cachemir e saiu da sala sem um olhar para trás, deixando-a sozinha com os destroços de sua vida. As próximas semanas foram um borrão de humilhação.
Jameson se mudou, mas Gisele se mudou, não para a casa principal, mas para a esfera pública. Eles foram fotografados juntos em bailes de caridade que Katrina deveria ter co-presidido, em viagens de iate com amigos que antes tinham sido dela. Suas mãos entrelaçadas, seus sorrisos radiantes. As páginas sociais e blogs de fofoca pintaram uma narrativa sórdida. O dinâmico titã da tecnologia, libertado de seu casamento chato e estagnado, tinha encontrado uma nova parceira vibrante. Katrina foi apagada, pintada como uma relíquia de seu passado. Seu advogado, Samuel Rodrigues, um advogado experiente e astuto, que Maria tinha recomendado, não adoçou a situação quando eles se encontraram em seu modesto escritório forrado de livros. Ele lhe era a antítese da astuta Brenda Holloway. Ele era paciente, metódico, e seus olhos continham uma compreensão profunda e cansada da crueldade humana. Ele espalhou o acordo pré-nupcial em sua mesa. Esta é uma peça de trabalho desagradável, Katrina, ele disse, seus dedos traçando as densas cláusulas. Foi redigido pelos melhores advogados corporativos que o dinheiro pode comprar. Ele renuncia a seus direitos sobre quase todos os bens conjugais, incluindo qualquer valorização no valor de sua empresa durante seu casamento. Ele até tem uma cláusula de infidelidade, mas está escrita a seu favor. Ele declara que se você for provada infiel, você não recebe nada. Não há cláusula recíproca para ele, limpa a garganta. Então ele pode trair, e eu sou a única que é penalizada se eu fizer. Katrina perguntou, sentindo uma onda de náusea. Precisamente, ele é projetado para dar a ele todo o poder. Nosso único ângulo real é provar que você o assinou sob coação ou sem representação legal adequada. Meu advogado foi recomendado pelo escritório dele, Katrina, recordou. E tenho certeza de que eles têm a papelada para provar que ele era independente. Rodrigues rebateu sombriamente. Eles não são descuidados. Eles terão coberto todas as pistas. Brenda Holloway argumentará que você era uma mulher educada que assinou um documento legal vinculativo. Ela a pintará como uma caça-fortunas que agora está tentando renegar um acordo que você aceitou, felizmente, quando os tempos eram bons. A sensação de desesperança era sufocante. Então, o que fazemos? Rodrigues inclinou-se para a frente, sua expressão séria. Nós travamos uma guerra de atrito. Nós protocolamos moções. Nós exigimos descoberta. Nós escavamos cada extrato financeiro, cada entidade corporativa, cada conta offshore. Um homem com tanto dinheiro sempre tem segredos. Ele está contando que você esteja exausta, para ficar sem dinheiro, para aceitar sua oferta insultante e simplesmente ir embora. Nós temos que provar que ele está errado. Nós temos que encontrar uma alavanca. Algo que ele não queira que o mundo veja. A primeira rodada de escaramuças legais foi brutal. Brenda Holloway entrou com uma moção para que Katrina fosse despejada da casa, alegando que sua presença estava causando sofrimento emocional ao Sr. Pratt. Ela enviou pedidos de descoberta agressivos, exigindo anos de extratos bancários pessoais e contas de cartão de crédito de Katrina, procurando por qualquer compra que pudesse ser rotulada como pródiga ou irresponsável. Jameson, enquanto isso, estava travando uma guerra no Tribunal da Opinião Pública. Fontes anônimas começaram a vazar histórias para blogueiros sobre o comportamento frio e os gastos extravagantes de Katrina. Amigos que antes tinham jurado lealdade, agora atravessavam a rua para evitá-la. Ela estava isolada, sitiada e rapidamente ficando sem os fundos necessários para travar uma batalha legal prolongada contra um bilionário. Ela foi forçada a se mudar para o pequeno condomínio da cidade, um lugar estéril e sem alma que parecia mais um hotel do que um lar. Uma tarde chuvosa, enquanto ela desempacotava uma caixa de livros antigos, uma onda de tontura e náusea a invadiu. Ela descartou isso como estresse. Tinha sido seu companheiro constante por meses. Mas quando aconteceu novamente no dia seguinte,
E no dia depois desse, um pensamento estranho e impossível começou a criar raízes em sua mente. Suas mãos tremeram enquanto ela abria a caixa da farmácia. 5 minutos depois, ela sentou no chão do banheiro frio e desconhecido, olhando para duas linhas rosas distintas. Ela estava grávida. A notícia a atingiu não com alegria, mas com uma complexa tempestade de terror, desespero e um minúsculo, ferozmente protegido, lampejo de algo mais. Esperança. Uma criança, um filho ou filha, uma parte de Jameson, sim, mas uma parte dela também. Isso mudou tudo. Ele não podia simplesmente descartá-la agora. Ele não podia descartar seu próprio filho. Isso, ela pensou, tinha que ser a alavanca que o Sr. Rodrigues estava procurando. Isso o forçaria a ser humano. Ela estava tão tragicamente, devastadoramente errada. Contar a Jameson sobre a gravidez foi uma das coisas mais difíceis que Katrina já teve que fazer. Ela solicitou uma reunião através de seus advogados, um processo formal e estéril que sublinhou o abismo que agora jazia entre eles. Eles se encontraram em uma sala de conferências neutra no opulento escritório de advocacia de Brenda Holloway, o horizonte da cidade brilhando friamente através das janelas do chão ao teto. Jameson e Brenda sentaram de um lado da vasta mesa polida, Katrina e Samuel Rodrigues do outro. Jameson parecia entediado, impaciente, como se estivesse sendo impedido de uma reunião mais importante. Katrina respirou fundo, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Jameson, ela começou sua voz mais firme do que ela se sentia. Eu estou grávida. A reação não foi o que ela tinha se preparado para. Não houve choque nem raiva, nem mesmo um lampejo das emoções complexas que ela tinha antecipado. Em vez disso, Brenda Holloway soltou uma curta risada zombeteira. Jameson simplesmente levantou uma sobrancelha, um sorriso cruel e calculista formando-se em seu rosto. Bem, ele disse, recostando-se em sua cadeira e entrelaçando os dedos. Como notavelmente conveniente, suas costas estão contra a parede em um processo de divórcio. O pré-nupcial é inquebrável e, de repente, você está com uma criança. Você deve pensar que eu sou um tolo. A implicação era tão clara quanto era vil. É seu filho, Jameson Katrina disse, sua voz tremendo com uma mistura de raiva e descrença. Nós estávamos juntos. Foi a semana antes de você sair. Nós estávamos, Jameson ponderou, batendo uma caneta na mesa. Eu recordo aquele tempo sendo bastante tenso. Eu recordo uma grande distância entre nós. Ele olhou diretamente para ela, seus olhos desprovidos de qualquer calor ou história. Brenda, qual é a nossa posição sobre isso? O tubarão sorriu. Nossa posição, Sr. Pratt, é de negação enfática. A alegação da Sra. Pratt é interesseira, insubsistente e francamente insultante. É uma tentativa transparente e desesperada de contornar um acordo pré-nupcial legalmente vinculativo. Nós formalmente contestamos a paternidade desta suposta criança. As palavras pairaram no ar espessas e venenosas. Ele não estava apenas negando o bebê. Ele a estava lá acusando de infidelidade. A única coisa pela qual o pré-nupcial foi projetado para puni-la. Ele estava usando o milagre dela contra ela, torcendo-o em uma arma para destruí-la completamente. Você sabe que eu nunca estive com mais ninguém. Katrina sussurrou, o horror de sua estratégia surgindo nela. Você sabe disso. Eu não sei tal coisa. Jameson disse friamente. Você estava infeliz. Você estava sozinha. Quem sabe o que você fez para se consolar? É de nenhuma consequência para mim. A criança não é minha. Samuel Rodrigues bateu a mão na mesa, sua compostura finalmente se quebrando. Isso é um ultraje. Nós nos submeteremos a um teste de paternidade imediatamente. Um simples teste de DNA provará que você é o pai. Brenda Holloway estava pronta para isso. Claro, ela disse suavemente. Depois que a criança nascer,
Não seremos apressados para validar este estratagema transparente. Nós concordaremos com um teste de DNA legalmente vinculativo, ordenado pelo tribunal, realizado por uma terceira parte neutra, uma vez que o nascimento tenha ocorrido. Até então, nós consideramos este assunto uma fabricação maliciosa. Katrina finalmente entendeu que não era apenas sobre negar o bebê. Era sobre o timing. Ele ia arrastar isso por meses. Ele a permitiria passar pela gravidez sozinha sob uma nuvem de suspeita pública que ele alegremente atiçaria. Ele deixaria o mundo acreditar que ela era uma caça-fortunas infiel e mentirosa que tinha engravidado de outro homem para prender seu marido rico. A humilhação seria implacável, pública e absoluta. A reunião terminou. Enquanto Katrina saía, seu corpo tremendo, ela sentiu os olhos de Jameson nela. Não era um olhar de ódio, era um olhar de vitória. Ele tinha encontrado uma maneira de esmagar o pouco espírito que ela tinha deixado. Os meses que se seguiram foram um pesadelo vivo. Assim como ela tinha previsto, a narrativa vazou para a imprensa. Amigos anônimos do Sr. Pratt expressaram sua profunda dor pessoal e traição pela chocante infidelidade de sua esposa. Postagens de blog especulavam sobre a identidade do verdadeiro pai. Ela se tornou uma pária. Quando ela ia ao supermercado, as pessoas sussurravam e apontavam. O estresse era imenso e seu médico a alertou sobre os potenciais efeitos no bebê. Seu único santuário era seu pequeno círculo de amigos leais como Maria e o apoio inabalável de Samuel Rodrigues. Ele a isolou do pior dos ataques legais e se concentrou em sua própria estratégia. Ele está jogando demais a sua mão. Katrina Rodrigues disse a ela durante uma de suas reuniões semanais. Este nível de crueldade, esta negação pública, mostra uma arrogância profunda. Ele acredita que é intocável. Pessoas assim cometem erros. Nós ainda estamos cavando nas finanças. Nós vamos encontrar algo. Katrina deu à luz um menino saudável no auge do inverno. Ela o chamou de Léo. Enquanto ela o segurava em seus braços no quarto silencioso do hospital, o mundo exterior com seus advogados e acusações desapareceu. Ele era perfeito. Ele tinha seus olhos, mas uma pequena fenda em seu queixo que era inconfundivelmente de Jameson. Ele era a prova viva e respiratória de sua verdade. O amor que ela sentia por ele era um inferno protetor feroz, queimando o desespero e deixando para trás um núcleo de puro aço inflexível. Ela não estava mais apenas lutando por si mesma. Ela estava lutando por seu filho. 2 semanas após o nascimento de Léo, uma enfermeira nomeada pelo tribunal chegou ao condomínio para coletar uma amostra de DNA. Um simples cotonete indolor de dentro da bochecha de Léo e outro de um Jameson Pratt de rosto sombrio em um local separado. As amostras foram seladas, documentadas e enviadas para um laboratório aprovado pelo tribunal. Os resultados seriam entregues diretamente à juíza-presidente em seu caso de divórcio, juíza Ana Sharma. A data do tribunal foi marcada para 6 semanas depois. Naquele tempo, o campo de Jameson estava silencioso. Eles tinham feito sua acusação. Agora, eles estavam contentes em deixá-la suspensa, esperando pelo veredicto público. Jameson e Gisele, no entanto, estavam mais visíveis do que nunca. Eles anunciaram seu noivado em uma luxuosa matéria de revista. O artigo pintou Jameson como uma vítima resiliente que tinha encontrado o amor verdadeiro após uma dolorosa traição. Gisele foi citada dizendo: Jameson tem o maior coração, vê-lo machucado, assim tem sido devastador. Mas nós estamos seguindo em frente mais fortes do que nunca. Katrina leu o artigo, seu estômago se contorcendo. Mas enquanto ela olhava para Léo, dormindo pacificamente em seu berço, a raiva não a consumiu. Isso a alimentou. Ela estava pronta para o tribunal. Ela estava pronta para a verdade finalmente vir à tona. Ela pensou que sabia qual seria o clímax de sua história. O momento em que os resultados do DNA seriam lidos, vindicando-a e envergonhando Jameson.
Ela não tinha ideia de que a verdadeira bomba, aquela que Samuel Rodrigues tinha estado silenciosamente, minuciosamente montando, era algo muito mais devastador. O teste de DNA era apenas o iniciador. A verdadeira explosão ainda estava por vir. A semana que antecedeu a data do tribunal foi um estudo de contrastes. A vida de Jameson Pratt, como retratada na mídia, era um turbilhão de sucesso e celebração. Ele fechou uma fusão de bilhões de dólares, cimentando o domínio de sua empresa no setor de tecnologia. Ele e Gisele eram aclamados na cidade, fotografados na ópera, suas cabeças juntas, sussurrando e rindo. A narrativa estava estabelecida. Jameson Pratt, o brilhante marido injustiçado, estava ressurgindo das cinzas de um casamento tóxico, sua bela e inteligente noiva ao seu lado. A vida de Katrina, em contraste, era silenciosa e circunscrita. Ela girava em torno dos ritmos tranquilos de um recém-nascido. Mamadas às 3h10 da manhã, trocas de fraldas e os gorgolejos suaves de um bebê dormindo. O condomínio da cidade, antes um símbolo de seu exílio, tinha se tornado um santuário. Ela tinha excluído o mundo, cancelado a inscrição de sites de fofoca e parado de ler os jornais. Seu universo inteiro tinha encolhido para a forma de vida de 10 libras aninhada em seus braços. Esta vida quieta e isolada deu a ela uma clareza estranha e inesperada. A mansão, as festas, o status social, tudo parecia um sonho oco. A única coisa que parecia real era o amor incondicional que ela sentia por seu filho. Samuel Rodrigues ligou para ela 2 dias antes da audiência. Sua voz era diferente. Ela tinha perdido seu tom cansado usual e foi substituída por uma intensidade zumbindo baixa. Katrina, eu preciso que você esteja preparada para terça-feira, ele disse. As coisas podem ficar intensas. Eu estou pronta para os resultados de DNA, Samuel. Eu tenho estado pronta por meses. É mais do que isso, ele disse, uma pausa deliberada em sua voz. Os financeiros chegaram. Nós tivemos que intimar um conjunto muito específico de registros de um banco de investimento nas Ilhas Caimã. Levou meses para cortar a burocracia. Mas nós os conseguimos. E nós encontramos algo. O que você encontrou? Ela perguntou, seu coração começando a bater mais rápido. Eu não posso discutir os detalhes por telefone, mas eu quero que você se lembre disso. A maior fraqueza de Jameson é seu ego. Ele acredita que é o homem mais inteligente em qualquer sala. Ele planejou seu divórcio de você como uma aquisição corporativa com atenção meticulosa a cada detalhe do pré-nupcial. Mas ele ficou arrogante. Ele cometeu um erro, um erro. Ele escondeu algo, Rodrigues disse, sua voz caindo para um quase sussurro. Algo que ele nunca jamais quis que você encontrasse. Algo que muda toda a paisagem deste caso. Apenas fique calma no tribunal. Deixe-me lidar com a fala. Não importa o que Brenda Holley diga. Não importa o quanto Jameson sorria. Você apenas se concentra na juíza. Confie em mim. A natureza sinistra, mas esperançosa de sua ligação deixou Katrina inquieta. O que poderia ser maior do que a negação pública de seu próprio filho? Ela tentou imaginar o que poderia ser. Dinheiro escondido, um negócio secreto. Mas sua mente, exausta de meses de estresse e noites sem dormir, não conseguia compreendê-lo. Ela decidiu colocar sua fé em Rodrigues. Ela não tinha mais nada. Na manhã da data do tribunal, ela se vestiu com cuidado deliberado. Ela não escolheu um terno de poder ou um vestido de declaração. Ela usava um vestido simples, cinza carvão, sob medida e modesto. Ela usava seu cabelo puxado para trás em um simples coque e aplicava apenas um toque de maquiagem. Ela não queria parecer uma vítima, nem ela queria parecer uma lutadora. Ela queria parecer o que ela era, uma mãe, uma mulher que tinha sido empurrada para o limite e tinha encontrado uma dignidade quieta lá. Maria veio para cuidar de Léo.
Enquanto Katrina beijava seu filho dormindo de despedida, ela sussurrou: "Isso é para você. Eu estou fazendo isso por você." Entrar no tribunal foi como correr uma manopla. Um pequeno grupo de fotógrafos tinha sido avisado e seus flashes explodiram em seu rosto. Suas perguntas gritadas como acusações. "Katrina, é verdade que você está exigindo 50 milhões? Quem é o verdadeiro pai do bebê?" "Gato." Ela manteve seus olhos para frente, sua expressão serena, e atravessou as portas sem uma palavra. Dentro do tribunal era um espaço estéril e impessoal de madeira polida e iluminação fluorescente, mas a tensão fazia o ar parecer espesso e pesado. Ela tomou seu assento ao lado de Samuel Rodrigues. Ele apertou a mão dela de forma reconfortante debaixo da mesa. Um momento depois, as portas se abriram novamente e um murmúrio percorreu a pequena galeria pública. Jameson Pratt entrou e foi puro teatro. Ele estava vestido em um terno Tom Ford perfeitamente sob medida, parecendo menos um homem em uma audiência de divórcio e mais como um CEO prestes a tocar o sino de abertura em Wall Street. Em seu braço estava Gisele Dubois, vestida em um elegante terno Chanel cor creme. Eles eram uma visão de poder, riqueza e confiança absoluta. Eles não pareciam que estavam em uma batalha legal. Eles pareciam que estavam comparecendo à sua própria coroação. Jameson encontrou o olhar de Katrina do outro lado da sala. Limpa a garganta. Ele deu a ela aquele pequeno sorriso desdenhoso que ela tinha passado a odiar. Era um sorriso que dizia: "Você perde. Olhe para mim. Olhe para ela. Nós somos o futuro. Você não é nada." Gisele sentou na primeira fila da galeria, diretamente na linha de visão de Katrina. Um movimento estratégico de poder. Ela cruzou as pernas, alisou sua saia e fixou seu olhar em Jameson com uma expressão de pura adoração. Brenda Holloway chegou e conversou com seu cliente em sussurros baixos e confiantes. Todo o quadro foi projetado para intimidar, para projetar uma aura de invencibilidade absoluta. E para o horror de Katrina, ela sentiu um nó familiar de medo apertando em seu estômago. E se Rodrigues estivesse errado? E se a arma secreta deles fosse uma falha? Contra esta exibição de força avassaladora, ela se sentiu pequena e impotente de novo. Então a voz do oficial de justiça cortou a tensão. Todos de pé. Juíza Ana Sharma entrou na sala. Ela era uma mulher pequena em seus final dos 50 anos, com olhos afiados e inteligentes atrás de um par de óculos sem rodeios. Ela se moveu com uma economia de movimento que comandava respeito. Ela não olhou para os autores ou os réus. Ela sentou, abriu um arquivo na frente dela e olhou sobre o tribunal. Seu olhar era imparcial, ilegível e totalmente no comando. "Nós estamos aqui hoje para julgar os processos de divórcio de Pratt contra Pratt." Ela começou sua voz calma e clara. "Eu revisei as moções preliminares, as divulgações financeiras e a questão da paternidade contestada. Nós abordaremos a questão da paternidade primeiro, pois ela tem uma influência material sobre outros aspectos deste caso. Sr. Pratt, Srta. Holloway, vocês contestaram a paternidade da criança. Léo Pratt. O tribunal ordenou um teste de DNA. Os resultados foram entregues em minhas câmaras ontem à tarde." Ela pegou uma única pasta Manila. A pasta, aquela que Katrina sabia que continha sua vindicação. Jameson recostou-se em sua cadeira, a imagem da nonchalance. Ele até lançou uma pequena piscadela conspiratória para Gisele. Ele estava tratando todo o processo como uma formalidade tediosa. Ele tinha construído uma narrativa de infidelidade dela, e em sua mente o sistema legal era apenas mais um palco para encenar sua versão da verdade. Ele estava confiante de que, mesmo se a criança fosse dele, ele poderia distorcer isso. Ele alegaria que tinha sido temporariamente enganado, que Katrina tinha sido manipuladora, que suas dúvidas iniciais eram justificadas. Ele pediria desculpas profusamente,
Pintar-se-ia como um homem que tinha sido levado à suspeita por uma esposa enganosa e ainda sairia como o herói. Sua arrogância era um escudo, e ele pensou que era impenetrável. Juíza Sharma abriu a pasta. A sala estava totalmente silenciosa. O único som era o fraco farfalhar de papel em suas mãos. De acordo com o relatório certificado do Centro de Diagnóstico de DNA, a juíza disse seus olhos, escaneando a página, a probabilidade de paternidade para o pai testado. Sr. Jameson Pratt, em relação à criança, Leo Pratt. Ela pausou, olhando para cima do papel e fixando seu olhar diretamente em Jameson. Seu sorriso presunçoso vacilou pela primeira vez. 99. 99%. Um suspiro coletivo percorreu a galeria. Katrina fechou os olhos, uma única lágrima quente de alívio, traçando um caminho por sua bochecha, vindicada. Finalmente, Samuel Rodrigues colocou uma mão calmante em seu braço. Fique comigo, ele sussurrou. Este é apenas o começo. Jameson, por sua parte, rapidamente se recuperou. Ele se virou para Brenda Holloway, fingindo surpresa e uma espécie de alívio dolorido. Ele já estava preparando sua próxima performance. O pai aliviado e injustiçado, mas disposto a la perdoar, mas a juíza Sharma não tinha largado a pasta. Ela não tinha terminado. Bem, Brenda Holloway começou a se levantar. Meu cliente está obviamente chocado e aliviado por esta notícia. Ele tinha tido motivos para acreditar o contrário, Vossa Excelência. Mas ele irá, é claro, abraçar suas responsabilidades. Sente-se, senhorita Holloway. A juíza disse, sua voz, cortando o ar como uma lâmina. O comando foi tão afiado, tão inesperado, que Holloway congelou sua boca ligeiramente aberta, antes de lentamente afundar de volta em sua cadeira. O olhar da juíza estava agora fixo, duro e inflexível em Jameson Pratt. Sr. Pratt, ela disse, acalma em sua voz, tornando-a ainda mais ameaçadora. Sua performance é muito convincente, mas nós temos outro assunto para discutir. Um assunto que surgiu das moções de descoberta do Sr. Rodrigues em relação aos seus ativos financeiros, especificamente aqueles que você falhou em divulgar a este tribunal. O rosto de Jameson, que tinha sido uma máscara de alívio fingido, agora ficou rígido. O sorriso presunçoso se foi, substituído por uma expressão pétrea e guardada. Vossa Excelência, eu divulguei todos os meus ativos. Meus financeiros são um livro aberto, são eles, juíza Sharma respondeu, um brilho perigoso em seu olho. Porque o que nós descobrimos, Sr. Pratt, é que não são os livros que você mantém abertos que são o problema. São aqueles que você tenta manter permanentemente selados. Ela deslizou outro documento de debaixo do primeiro. Este, Sr. Pratt, é a papelada para um fundo fiduciário cego. Um que você estabeleceu 3 anos atrás. Um fundo fiduciário financiado com 5 milhões de dólares em capital, remente agora valendo substancialmente mais. Um fundo fiduciário que você convenientemente falhou em listar em seu depoimento financeiro. Brenda Holloway estava de pé novamente. Vossa Excelência, isto é uma emboscada. Nós não vimos este documento. Um fundo fiduciário cego para fins de investimento é perfeitamente legal. E muitas vezes não é considerado um ativo conjugal. Ele é considerado um ativo conjugal quando foi financiado com ganhos conjugais, senhorita Holloway, e é certamente de interesse para este tribunal. A juíza rebateu sua voz como gelo, especialmente quando consideramos o nome do único beneficiário do fundo. Ela deixou o silêncio pairar no ar por um instante, seus olhos perfurando Jameson, que agora estava com o rosto cinzento. O beneficiário de seu fundo secreto de vários milhões de dólares, Sr. Pratt. A juíza Sharma declarou à sala de tribunal atônita, é uma criança de 3 anos, uma menininha chamada Sophie. Ela pausou novamente, deixando o nome afundar. Então ela entregou o golpe devastador final. Sophie Dubois. O nome pairou no ar como gás venenoso.
Sophie Dubois. Uma onda de confusão ondulou pela galeria, seguida por um entendimento assustado e nascente. Todos os olhos se voltaram da juíza para Jameson, então para Giselle Dubois na primeira fila. Sua máscara, perfeitamente composta de adoração serena, se estilhaçou em 1 milhão de pedaços. Seu rosto ficou frouxo com o choque, sua pele ficando um tom branco horripilante. Seus olhos estavam arregalados com um terror que era parte exposição, parte traição. Jameson Pratt parecia que tinha sido fisicamente atingido. O sangue drenou de seu rosto, deixando-o pálido e frágil sob seu terno caro. Sua boca abriu ligeiramente, mas nenhuma palavra saiu. O titã invencível que é o invencível da indústria, o homem que controlava cada sala que ele entrava, tinha sido tornado mudo. Ele estava, pela primeira vez em sua vida adulta, totalmente e completamente impotente. Katrina olhava fixamente, sua mente lutando para processar a informação. Uma criança, uma filha de 3 anos. Ele não tinha apenas estado tendo um caso pelos últimos 2 anos. Ele tinha estado vivendo uma vida dupla completa. Ele tinha outra família. Enquanto ela estava hospedando seus jantares e gerenciando sua casa, ele estava provendo para uma criança secreta com sua amante. A mentira não era um desenvolvimento recente. Era uma parte profunda e fundamental de seu casamento. A crueldade disso era impressionante. Ele a tinha acusado publicamente de infidelidade, de tentar prendê-lo com uma criança que não era dele, tudo enquanto ele estava escondendo uma criança própria. Sua indignação justa, sua performance como um marido injustiçado. Era tudo uma mentira monstruosa e cínica projetada para cobrir seu próprio engano mais profundo e profundo. Juíza Sharma foi implacável. Ela segurou um terceiro documento. Dado o estabelecimento deste fundo secreto para uma criança não conjugal, o tribunal sentiu que era prudente buscar esclarecimento. Nós emitimos uma segunda ordem selada, Sr. Pratt. Uma ordem para um teste de DNA para Sophie Dubois. Giselle soltou um pequeno soluço estrangulado. Este era um detalhe que nem mesmo ela tinha antecipado. Ela tinha sido traída tão certamente quanto Katrina. Jameson a tinha mantido, e a sua criança, um segredo convenientemente financiado, mas tinha claramente nunca pretendido que eles se tornassem uma parte legítima de sua vida pública. Ela era uma pawn em seu jogo, limpa a garganta, e ela só agora estava percebendo isso. Os resultados desse teste também estão aqui. A juíza continuou sua voz, ressoando com a autoridade clara e fria da justiça absoluta. Eles confirmam com 99,99% de probabilidade que você, Sr. Jameson Pratt, é o pai de Sophie Dubois. O tribunal irrompeu em uma cacofonia de sussurros frenéticos. Brenda Holley estava sussurrando freneticamente para Jameson, que parecia incapaz de ouvi-la, seus olhos travados na juíza em horror abjeto. Deixe-me ser clara para o registro, juíza Sharma disse, sua voz subindo acima do burburinho, silenciando a sala mais uma vez. Enquanto casado com a senhora Katrina Pratt, o Sr. Jameson Pratt gerou uma criança com a senhorita Giselle Dubois. Ele então escondeu a existência desta criança e escondeu milhões de dólares de bens conjugais em um fundo para seu benefício. Quando sua esposa, a senhora Pratt, ficou grávida de seu herdeiro legal, ele pública e maliciosamente negou a paternidade, acusando-a da mesma infidelidade que ele próprio tinha estado cometendo por anos. Ela fechou a pasta com um estalo final nítido. Isso constitui fraude financeira contra o tribunal e contra a senhora Pratt. Demonstra um padrão de engano que é francamente chocante em seu escopo e crueldade. Ele torna a cláusula de infidelidade do acordo pré-nupcial, aquela que apenas penaliza a senhora Pratt, eu poderia acrescentar, nula e sem efeito. De fato, dada a evidência de fraude e má-fé, eu estou inclinada a julgar que todo o acordo pré-nupcial é inexequível.
Brenda Holley saltou para seus pés. Vossa Excelência, nós objetamos que isso é um excesso grosseiro. Seu cliente cometeu perjúrio em seu depoimento financeiro. Senhorita Holley, juíza Sharma retrucou seus olhos, piscando com raiva. Ele perpetrou uma fraude sobre este tribunal. Se eu fosse você, eu o aconselharia a parar de cavar o buraco em que ele está, antes que isso passe de um assunto de tribunal de família para um criminal. Sente-se. Holloway, parecendo tão atordoada quanto sua cliente, afundou de volta em sua cadeira, derrotada. O olhar da juíza então suavizou por apenas um momento enquanto ela olhava para Katrina. Pela primeira vez, ela a viu não como uma autora, mas como uma mulher, uma mãe que tinha suportado uma traição inimaginável. Senhora Pratt, ela disse, sua voz, agora quieta, mas firme. Este tribunal não permitirá que você seja vitimizada ainda mais. Nós estamos anulando o acordo pré-nupcial. Todos os ativos adquiridos durante os 10 anos de seu casamento serão considerados propriedade conjugal sujeita a uma divisão 50-50. Isso inclui a avaliação atual das ações da empresa do Sr. Pratt adquiridas durante aquele tempo, todos os imóveis e, claro, o conteúdo completo do fundo do Bois. Os números eram astronômicos. Não era 1 milhão horas. Era mais perto de 250 milhões. Além disso, a juíza continuou seus olhos voltando para o homem pálido e suado em frente a Katrina. O suporte da criança será calculado para seu filho Leo Pratt com base em sua verdadeira renda e será retroativo à sua data de nascimento. Custódia total será concedida à senhora Pratt. Você terá, é claro, direitos de visitação caso escolha ser um pai para o filho que tão cruelmente negou. Jameson finalmente quebrou. Ele caiu para a frente, colocando a cabeça entre as mãos. O sorriso presunçoso, a confiança, a arrogância, tudo tinha sido despojado, deixando para trás um homem oco e derrotado. Ele não tinha apenas perdido metade de sua fortuna. Ele tinha perdido o controle. Seu mundo meticulosamente elaborado, construído sobre mentiras e manipulação, tinha sido derrubado por uma bibliotecária quieta, um advogado metódico e uma juíza que acreditava na verdade. Na primeira fila, Giselle Dubois começou a chorar, não lágrimas quietas e dignas, mas soluços feios e ofegantes de uma mulher cujo futuro inteiro tinha acabado de ser publicamente desmantelado. Seu sonho de se tornar a próxima senhora Pratt tinha evaporado. Ela era agora apenas a outra mulher, a mãe da criança secreta, uma co-conspiradora em uma fraude que ela nem mesmo tinha compreendido totalmente. Katrina assistiu a cena se desenrolar, mas ela não sentiu alegria, nem alegria triunfante. Ela sentiu um profundo e cansado senso de libertação. Era a sensação de um peso pesado, um que ela tinha estado carregando por anos, finalmente sendo levantado de seus ombros. Ela olhou para Samuel Rodrigues e ele deu a ela um aceno lento e respeitoso. Eles tinham feito isso. Eles tinham encontrado o canhão. Ela se levantou e, pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu alta. Ela não olhou para Jameson. Ela não olhou para Gisele. Ela olhou diretamente para as portas na parte de trás do tribunal. Ela se virou e saiu, seus passos, firmes e seguros, deixando os destroços da vida de Jameson Pratt para trás dela. Ela tinha um filho para voltar para casa. A consequência da detonação no tribunal foi imediata e espetacular. A história era muito suculenta, muito dramática para ser contida. Não era apenas fofoca da sociedade. Era notícia de primeira página. Família secreta de titã da tecnologia exposta no tribunal gritou uma manchete. Império Pratt desmorona sob mentiras, leu outra. A narrativa que Jameson tinha tão cuidadosamente construído foi obliterada da noite para o dia. Ele não era mais o visionário injustiçado. Ele era um vilão fraudulento e adúltero. As ações de sua empresa sofreram um golpe significativo enquanto o conselho de diretores se apressava para gerenciar o pesadelo de RP.
Cláusulas de moralidade foram invocadas, parceiros ficaram nervosos. A imagem cuidadosamente polida da Pratt Industries, uma imagem que Katrina tinha passado uma década ajudando a construir, estava agora irrevogavelmente manchada pela arrogância de seu fundador. Jameson se retirou da vida pública, perseguido pelos paparazzi que ele uma vez cortejou. Seu relacionamento com Giselle, construído em um sonho transacional de poder e status, previsivelmente implodiu sob o peso do escrutínio público e recriminações mútuas. Ela o processou por pensão alimentícia para Sophie, e suas batalhas se tornaram outro espetáculo público sórdido. Ele estava agora amarrado a duas mulheres que ele desprezava, forçado a financiar as vidas de duas crianças que representavam seus maiores fracassos. Sua vasta fortuna, antes um símbolo de seu poder, agora parecia uma jaula. Suas barras forjadas de seu próprio engano. Para Katrina, o rescaldo foi o oposto polar. O acordo, uma vez finalizado, foi impressionante. Os números eram tão grandes que pareciam abstratos, irreais. Mas a verdadeira riqueza que ela tinha ganho não tinha nada a ver com o dinheiro que fluía para suas novas contas. Seu primeiro ato foi desaparecer. Ela e Léo deixaram Austin. Ela comprou uma fazenda extensa e discreta nas colinas ondulantes de Vermont, um lugar de beleza tranquila e 4 estações distintas. Era um mundo longe da modernidade de vidro e aço de sua vida anterior. A casa tinha uma biblioteca com lareira, um jardim exuberante e acres de terra para Léo um dia explorar. Ela se reconectou com a pessoa que ela tinha sido antes, Jameson Pratt Katrina Davenport. Ela leu vorazmente. Ela começou a jardinagem, encontrando uma satisfação simples e profunda em nutrir a vida do solo. Ela fez amigos com seus vizinhos, um padeiro, um professor aposentado, um veterinário, pessoas que não sabiam nada de seu passado e se importavam apenas com sua bondade e humor discreto. Sua vida não era mais sobre performance. Era sobre presença. Era sobre estar presente para o primeiro sorriso de Léo, seus primeiros passos, suas primeiras palavras. Era sobre manhãs tranquilas com uma xícara de chá e um bom livro, e noites passadas observando o pôr do sol pintar o céu em tons de laranja e roxo. Samuel Rodrigues a visitou cerca de 1 ano depois que o divórcio foi finalizado. Eles sentaram em sua varanda, assistindo Léo perseguir borboletas na grama. "Você parece feliz, Katrina", ele disse, um sorriso genuíno em seu rosto. "Eu sou", ela respondeu, e a verdade disso a encheu com um calor quieto. "Eu pensei por anos que felicidade era sobre ter tudo, a casa perfeita, o marido perfeito, a vida perfeita. Mas não é. É sobre ter o suficiente. E isso", ela disse, gesticulando para a cena pacífica ao redor dela. "Isso é mais do que suficiente." Ela nunca falou de Jameson com amargura. Em sua mente, ele tinha se tornado uma lição. Uma lição dolorosa e cara sobre a diferença entre valor e preço, entre imagem e integridade. Ele a tinha ensinado que o verdadeiro valor de uma pessoa não é medido por seu saldo bancário, mas por sua capacidade de verdade e compaixão. Por essa medida, ele era o homem mais pobre que ela já tinha conhecido. Ela usou sua fortuna com consideração. Ela estabeleceu uma fundação que fornecia subsídios para bibliotecas públicas subfinanciadas e criou bolsas de estudo para jovens mulheres buscando diplomas em ciências bibliotecárias. Era uma filantropia quieta e impactante. Um contraste gritante com os bailes de caridade autoengrandecedores de seu passado. Ela estava retribuindo ao mundo de onde tinha vindo. O mundo que primeiro lhe tinha dado consolo e força. Às vezes, uma manchete cruzava seu caminho. Jameson Pratt em outra batalha legal. O valor de sua empresa lentamente erodindo seu nome, agora sinônimo de escândalo. Ela sentiu uma pena fraca e distante por ele, o tipo que se poderia sentir por um personagem trágico em um romance. O dele era uma ferida auto-infligida, uma prisão de sua própria autoria.
A liberdade de Katrina, por outro lado, era absoluta. Não era a liberdade de comprar qualquer coisa que ela quisesse, mas a liberdade de ser quem ela escolhesse. E ela escolheu ser uma mãe, uma filantropa, uma leitora, uma jardineira, uma mulher em paz. Ela tinha entrado naquele tribunal uma esposa quebrada, mas ela tinha saído uma pessoa inteira. Ela tinha perdido uma jaula dourada e em seu lugar tinha encontrado um mundo inteiro. E no riso quieto e feliz de seu filho, ela encontrou uma fortuna mais valiosa do que qualquer Jameson Pratt jamais poderia compreender. A história de Katrina Pratt é um poderoso lembrete de que a verdade, não importa quão profundamente enterrada, tem uma maneira de lutar seu caminho para a superfície. Ela mostra que integridade e resiliência podem ser uma força mais poderosa do que qualquer quantidade de riqueza ou influência. Jameson Pratt entrou naquele tribunal com um sorriso, acreditando que já tinha vencido. Mas ele esqueceu que a única coisa que você não pode controlar é a verdade. E às vezes ela vem na forma de um simples pedaço de papel na mão de uma juíza. A vitória dela não era apenas sobre o dinheiro. Era sobre recuperar sua história, sua dignidade e seu futuro. Se esta história de justiça e empoderamento ressoou com você, por favor, clique no botão de curtir. Compartilhe com alguém que possa precisar ouvir isso. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal. Nós temos muitas mais histórias de vida verdadeiras vindo em seu caminho. Contos de traição, resiliência e o triunfo máximo do espírito humano. Clique nesse sino de notificação para você nunca perder